George Fan, ou George Fan, se tu for brasileiro que nem eu. É um designer de jogos americano. Em 2001, junto ao Tyson Henderson, fundaram a Flying Bear Entertainment para trabalhar em um projeto de videogame de animal de estimação virtual. Esse jogo se chamaria Fish Tank. Fan queria criar um jogo que seja fácil de entrar, mas que se desdobrasse em algo muito mais profundo. Então, a Flying Bear Entertainment publicou em 31 de agosto de 2001 como um jogo online gratuito chamado Insane Aquarium. Fan escreveu o jogo no Festival de Jogos Independentes de 2002 e seu jogo conseguiu ser finalista, conseguindo vencer na categoria de inovação em game design. Já no instante da finalista da Game Developers Conference de 2002, a PopCap ofereceu ajuda aos fãs para tornar Insane Aquarium um jogo para download. Na época, ele procurava um emprego na Blizzard, permitiu que ele trabalhasse no Insane Aquarium nos intervalos que ele tinha na empresa. Com a PopCap Games como editora, Insane Aquarium conseguiu ser lançado em 2014 para PC. Intitulado Insane Aquarium Deluxe, o jogo foi um completo sucesso e conseguiu vender 20 milhões de cópias para PC. Após isso, Fan começou a trabalhar na Blizzard, sendo encarregado de programar as IAs e projetar os inimigos pro Diablo 3 que ia lançar na época. Com isso, ele começou a perceber que ele era mais um programador do que realmente o design de jogos lá dentro, que foi o que ele se formou. Então, vendo isso acontecendo, ele decidiu que seria melhor para ele conquistar algum espaço trabalhando em equipes bem menores. Então, Fan teve uma escolha extremamente arriscada. Decidiu que iria deixar a Blizzard e ia começar a trabalhar como designer de jogos independente. Tempo vai, tempo vem. Em seus desenvolvimentos como criador independente, ele pensou em criar uma versão voltada para a defesa do Insane Aquarium, só que para Nintendo DS, utilizando aquela tela dupla que ele tem. No entanto, depois dele jogar alguns mods de Tower Defense de Warcraft 3, ele perguntou se as plantas poderiam ser boas estruturas defensivas. Ele estava tentando trazer novos conceitos pro gênero Tower Defense, e ali ele começou a explorar a sua ideia. Os inimigos que foram inicialmente planejados para serem alienígenas no Insane Aquarium viraram zumbis. Para o jogo ficar um pouco diferente dos outros tipos de jogos de plantas, o título provisório era Weddings. Mas depois dessa mudança no tema, o jogo foi renomeado por um nome bem mais intuitivo e fácil: Plants vs Zombies. E aí que a nossa história realmente começa. Inicialmente, Fan trabalhou em Plants vs Zombies de forma totalmente dependente. Ele se tornou um funcionário em tempo integral da PopCap, e depois que eles convenceram ele de que se juntar ajudaria a concluir o projeto que ele tinha em mente, ele aceitou. A PopCap montou o Fan como uma equipe composta por um programador, artista e compositor, sendo Todd Sample, o programador do jogo, Rich Werner, o artista trabalhando nos conceitos dos personagens, e Laura Shihara, uma compositora que ficou encarregada de fazer as músicas do jogo. E por curiosidade mesmo, ela também fez a voz da Girassol que canta no final do jogo. E assim, com uma equipe de 4 pessoas, Plants vs Zombies começava o seu desenvolvimento. O George queria equilibrar o jogo entre uma espécie de sombrio e muito fofo, seja lá o que ele tenha pensado, incluindo fortes elementos de estratégia para atrair jogadores mais experientes desse gênero, mas ainda conseguindo simples, para que os jogadores casuais conseguissem se divertir, sem ter que ficar estudando o jogo e vendo tanto de tutorial. Já sobre a produção do jogo, a gente não tem muita informação sobre ela, não tem muitas imagens. O que a gente tem são algumas screenshots do começo da produção do jogo, sendo essa a foto mais antiga que a gente tem. Dá pra ver que essa foto é de quando o jogo ainda seguia aquele conceito de aliens contra zumbis, e vendo isso hoje, dá pra ver que não tem nada a ver com o final que o jogo ia tomar. Já essa outra print dá pra ver que o jogo já tinha uma ideia firmada, mas que ainda não tava no 100% do que o jogo ia se tornar no final, tanto que os sprites não estão iguais e ainda tinha muita coisa pra mudar, principalmente no gráfico. Então, depois de 3 anos de trabalho dessas 4 carinhas, o jogo estava finalmente pronto e foi lançado em 5 de maio de 2009, primeiramente para PC, mais especificamente na Steam, e depois foi lançado para outras plataformas como celular, Xbox, PlayStation, Wii, etc. E não parou por aí. Plants vs Zombies foi indicado para os prêmios de Jogo Casual do Ano e Realização Extraordinária em Design de Jogos. Recebeu indicações em Melhor Design de Jogo, Inovação e Melhor Jogo para Download. E foi escolhido para competir entre os melhores jogos de 2009. Plants vs Zombies conseguiu seu sucesso e não tinha como negar. Mas esse sucesso não ia passar despercebido por essa empresa. Ah não, ela não. EA Games. Se tu tá familiarizado com esse mundo dos jogos, esse nome não é nenhuma surpresa pra você. EA é aquela famosa empresa que ama sugar cada gota de conteúdo do seu jogo até não sobrar mais nada. A empresa que tá sempre metida com polêmica por suas loot boxes e microtransações, que chamam encarecidamente de
Mecânicas de surpresa, a empresa que conseguiu ganhar o incrível prêmio de pior empresa da América por voto popular, com mais de 250 mil votos. Então tá meio claro que coisa boa, muito provável que não ia vir daí. Então em 12 de 7 de 2011, a EA Games compra a PopCap. E foi a partir daí que o caos iria começar. Então, você lembra do George Fan? Foi mandado embora pelo estúdio que ele basicamente tinha fundado. E o motivo? Ele não concordava com as ideias da EA de tornar Plants vs Zombies um jogo pay to win. Isso foi esclarecido em um trecho do podcast que ele participou. Do you guys want to hear an industry story that has to do with EA and an independent developer? Please, God. Always love that. Yes. This is a semi-unknown story, and I hope I'm not stepping on toes with it, but I know that I can as long as I say like slightly fuzzy on the details. Right. Here, but it involves a friend of mine, George Fan. So George made a game called Insane Aquarium. He made it I independently. love that game. Yeah, he made it ages ago, and it won a lot of awards. And he got headhunted by PopCap, and Okay. PopCap hired him, set him off with 2 more people in a small office, and said, "Hey, make a good game." And he's like, "Okay, I'm gonna make Plants vs Zombies." And he made Plants vs Zombies, and it was hugely successful. They got acquired by EA. EA made that game even more successful. And then they were like, okay, we're going to focus on this, and we're going to make a sequel. We're going to do spin-offs. We're going to do this, this, and this. And George was like, great, I've got an idea for a sequel. And like, he developed this game independently as well, an independent mindset with a small team of people. You know, it was personal. And knowing the guy, like, I can see, like, the characters are personal. Every little bit and piece is something from him. So it was his baby. And they're like, hey, you know, let's make the sequel. Started the sequel. And they're like, okay, we're going to put it on mobile, and we're going to do this pay to win thing with it. And he's like, I don't know. That's not a good idea. I don't really want to do that with my game. And they said, you're fired. Whoa. And he left. E já era esperado da EA pela frase dita pelo CEO quando ele comprou a PopCap. Os grandes talentos dos estúdios e a poderosa propriedade intelectual da PopCap agregam ao crescimento da EA e nos aceleram na direção de um negócio digital de $1 bilhão. A EA tava cagando pra PopCap e basicamente via ela como uma máquina de imprimir dinheiro. E você vai começar a ver isso nas continuações dos jogos. Plants vs Zombies 2 é um reflexo do que iria vir pela EA. Plants vs Zombies 2, diferentes do primeiro jogo, foi lançado gratuitamente e por isso ele tinha um conteúdo comprável dentro do jogo, o que é compreensível porque a empresa precisa do retorno financeiro. Porém, tirando o modo clássico, aventura do jogo, ele possuía um modo Battle Z, que era tipo um PVP, onde 2 players competiam por mais pontos. E foi aí que a EA começou o Pay to Win dentro do jogo. Não tem como competir dentro do jogo se a pessoa pode upar suas plantas muito mais rápido com dinheiro do que alguém que tá jogando normalmente, sem gastar nada. E por isso, quando eles falam dessa parte do jogo, o jogo ganha o termo freemium, já que uma parte do jogo é paga e outra parte dá pra você jogar normalmente sem pagar nada. Tanto que existe até uma discussão dentro da comunidade de Plants vs Zombies se o segundo jogo poderia ser considerado pay to win ou não. Independente disso, o jogo lucrou absurdamente bem pra EA e logo ela faria outra sequência para a sequência. E é aí que a gente entra em Plants vs Zombies 3. Um jogo que eu nem sabia que existia ou existiu, e não é à toa, porque ele só foi lançado no Canadá, China, Estados Unidos, Filipinas e na Indonésia. E nos outros lugares do mundo ele não foi disponibilizado. O jogo seria parecido com o primeiro e o segundo, mas com design mais moderno e pouco de 3D, eu acho. E não tem muito o que falar do jogo, porque ele nem chegou a ser lançado direito. Mas o que dá pra analisar é que o jogo é idêntico ao segundo. Não adiciona nada de mecânica nova e nem personagens novos. É basicamente uma fangame de Plants vs Zombies qualquer. Daí que a EA lança o pior jogo dessa franquia, é claro que na minha opinião, Plants vs Zombies Heroes, um jogo de cartas com a temática do Plants vs Zombies, mas com as plantas que seriam heróis. Bem, eu nunca joguei esse jogo, porque eu nunca fui com a cara dele, mas pelo que eu pesquisei, existe uma grande discussão dentro dessa comunidade se o jogo é pay to win ou não. E chegamos finalmente em Garden Warfare. O que falar desse jogo? Foi um acerto da EA entre 1 e 1 milhão, porque ela conseguiu adaptar um Tower Defense para um Hero Shooter. Só deixando um adendo, eu não vou falar aqui de Garden Warfare,
porque eu ainda vou fazer um vídeo só pra Garden Warfare, porque esse jogo tem muita coisa boa e eu acho que merece um vídeo próprio. Esse jogo foi um enorme sucesso e não tem nenhuma discussão, porque o jogo é realmente bom. Mas o jogo fez sucesso, aí cresceu o olho de novo e repetiu a mesma fórmula, dessa vez com o Garden Warfare 2, que é basicamente a mesma coisa do primeiro jogo, com novos personagens, os mesmos modos e a mesma mecânica que o jogo funciona. O jogo conseguiu ir bem durante o tempo, mas ele começou a perder atualizações que eram frequentes, perdendo uma grande parte da sua player base, e aí que a EA decidiu dar a sua última cartada. Plants vs Zombies Battle for Neighborville. Esse jogo foi um flop tão grande da EA que não tem nem como descrever. Só depois de uns 2 anos que as pessoas foram perceber que esse jogo tinha lançado, e eu nem sabia que esse jogo existia. Esse jogo foi o declínio da EA por completo. O jogo foi lançado com gráficos extremamente porcos, texturas horrorosas, personagens extremamente desbalanceados, isso para um hero shooter que é extremamente importante. Deu pra ver que a EA cagou e andou pro jeito que o jogo foi feito. Tudo isso e ainda por cima não teve nenhuma divulgação ou uma propaganda decente do jogo. Por esses motivos, o jogo foi um completo fiasco e em menos de uma semana fechou os servidores e foi cancelado. E esse jogo, até o momento que eu gravo esse vídeo, foi o último lançamento, entre aspas, da EA, né, já que o jogo não ficou de pé, graças a Deus. E tudo isso mostra como a EA transformou Plants vs Zombies numa franquia extremamente saturada, só repetindo as mesmas fórmulas de novo e cada vez com menos qualidade, tentando refazer o primeiro jogo e depois tentando refazer o Garden Warfare, colocando mais e mais coisa para ganhar dinheiro dentro do jogo. Bem, é isso que eu queria falar. Eu acho que esse foi um dos vídeos mais longos que eu já fiz na minha vida, tanto em questão de edição, tanto em questão de roteiro, de gravação. Foi muito tempo para fazer ele e talvez seja um dos vídeos mais longos e trabalhados do canal. Mas é isso, se você gostou, eu peço que você deixe seu like, se inscreva, aquele blá 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 de sempre. E é isso, eu não sei muito o que falar. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê alguma hora.